estende a mão para cá. Santo de Israel, aqui está o teu filho, que ele seja canal, que ele seja a boca do Senhor, para falar o coração daqueles que necessitam de algo. Não o que queremos, ó Pai, mas o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplaude o Senhor e receba o homem de Deus. Glorifique ao Senhor, igreja, nessa noite. A honra e a glória pertencem a Ele. Somente a Ti, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade neste lugar, Senhor. Tu és o grande ministrador desta casa. Usa-me como vaso de honra nas Tuas mãos. Vem falar, Espírito Santo, a cada coração. Que o Senhor cresça, que o Senhor flua, que a glória do Senhor venha abundar neste lugar, ó Deus. E o Senhor traga aquilo que está reservado nos céus para nós nessa noite, em o nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia se você está feliz em estar aqui. Eu também estou feliz, amém, queridos? É sempre bom estar aqui nesta casa, esse quartel, esse lugar de renovo, esse lugar de fortalecimento. Quantos milagres Deus já fez na minha vida aqui neste lugar e continua fazendo. Não é porque eu sou pastor, estou no morro, que eu não vivo e não bebo do que Deus tem derramado aqui. Todos os cultos, quando viemos, cultos de reunião dos pastores, meu Deus, sou extremamente ministrado e saio daqui com a minha vitória. Amém? Amém, igreja? E eu creio que nessa noite também vai ser assim na tua vida. Você vai sair daqui com a tua vitória. Quem crê? Quem crê? Glorifica o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Participe aí do seu lado, aí deste lado, e adore a presença do Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo no livro de Gênesis 26. E se tem igreja que adora nessa noite, vai glorificando, irmão. Vai deixando o ambiente da presença de Deus à vontade. O Espírito Santo de Deus, a casa é tua, Senhor. Faz de acordo com a tua vontade, opera de acordo ao teu querer. Eis-me aqui, Santo Deus de Israel. Senhor, cresça e eu diminua no nome de Jesus. Amém? Quem encontrou aí Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo 12. E que o Espírito Santo possa destrinchar essa palavra ao nosso coração nessa noite. Versículo 12 diz assim, todos encontraram, igreja? Diz assim, olha, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Diga comigo essa palavra, inveja. Vamos continuar. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerá, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços. Diga assim, Isaque abriu poços, que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. Diga comigo, Reobote. E disse-lhe: porque agora nos deu lugar o Senhor, ou nos abriu espaço o nosso Deus, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai,
não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Se puder, glorifica o Senhor no nome de Jesus. Queridos, Deus trouxe essa palavra ontem ao meu coração e eu ministrei ela na igreja do Morro do Chapéu. E durante essas últimas semanas o Espírito Santo ministrava ao meu coração poços desentulhados. E Deus declarava poços desentulhados. E eu, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar? Estava na casa da pastora Dila. Ela me recebeu esses 2 dias lá na casa dela. E ali a gente conversando, eu falava sobre ela. Olha, Deus me falou sobre desentulhar poços. Ela disse: ô pastor, Deus também falou isso comigo. Então o Espírito Santo está querendo falar à igreja. E quando teve reunião hoje pela manhã, o apóstolo disse assim: não, você vai ministrar. Eu disse: meu Deus. E Deus quer desentulhar poços nessa noite na tua vida. O contexto dessa passagem, quando eu comecei a ler, fala sobre Isaque, filho de Abraão. E a palavra do Senhor diz que Isaque estava passando por um tempo de crise. Tinha um tempo de crise instalado naquele ambiente, naquelas terras. A palavra do Senhor diz que começou um tempo de fome. Não é diferente nos nossos dias. Estamos vivendo tempos de crise, amém? E a palavra do Senhor diz que Isaque pensou em ir para o Egito. Mas Deus falou para Isaque: olha, Isaque, não vá para o Egito, não desça para o Egito, fica na terra que eu te indicar e eu ali te abençoarei. E tendo uma coisa, querido, a bênção do Senhor, nós aprendemos isso. A bênção do Senhor é que faz a diferença. Diga comigo: a bênção do Senhor. Diga: a bênção do Senhor. Não, igreja, pode ser melhor. Diga: a bênção do Senhor é que faz a diferença. Aprendemos isso na palavra pelo nosso apóstolo. E naquele tempo de fome, Isaque obedeceu a Deus, ficou na terra de Gerar. E ali a palavra do Senhor diz que ele semeou. Diga assim: ele semeou. E na semente dele, igreja, ele colheu a colheita mais próspera que há na Bíblia, pastor. Não existe nenhuma colheita mais... Dê um aleluia nessa noite. Não existe na passagem bíblica nenhum agricultor que colheu na medida mais alta que a Bíblia diz, que é 100 por 1. O que significa, de uma semente que ele lançou, daquela semente se multiplicou 100. Dê um aleluia. Daquela semente, querido, ele colheu a 100 por 1. Em um tempo de crise, em um tempo que não era propício para uma boa colheita, mas ele tinha a bênção do Senhor sobre ele. O Deus de Abraão estava sobre a vida dele. E o que eu quero dizer nessa noite aqui, para começar: estamos vivendo um tempo de crise, o mundo, mas nós não fazemos parte. Se a bênção de Deus está sobre nós, a gente cresce. Se a bênção de Deus está sobre nós, a gente multiplica. Se a bênção do Senhor está sobre nós, a gente semeia a igreja e a gente vai colher. A gente já está colhendo a 100 por 1, querido. Receba essa palavra aí no teu espírito. Receba a palavra no teu coração. A Bíblia conta a história desses homens de fé. Sabe para quê? Para a gente se inspirar. Dê um aleluia. E ter também essa fé. Quem está entendendo? Diga assim: neste ano de 2020, diga: eu não vivi derrota, eu não vivi fracasso. Diga: eu semeei, estou colhendo multiplicado. Santo é o teu nome, Jesus. E toda colheita de abastança, igreja, causa olhos grandes em cima, sim ou não? Toda colheita de abastança, toda coisa grande que Deus está fazendo, chama a atenção. Na vida de Isaque não foi diferente. A palavra do Senhor diz que, nós lemos esse versículo, diz que o homem enriqueceu-se muito. Isaque enriqueceu-se muito. Isaque, querido, tinha não só colheita, Isaque tinha bois, Isaque tinha rebanhos, Isaque tinha, meu amado, o boi e o gado é a mesma coisa, Isaque tinha ovelhas. E Deus enriquecia, fazia Isaque prosperar em um tempo de
dificuldades lá fora. Quem está entendendo? E Deus fazia Isaac prosperar. E a palavra do Senhor diz que os filisteus, quando viram aquilo em Isaac, a palavra do Senhor diz que eles invejaram. Diga-se comigo, eles invejaram. Entenda, querido, uma coisa: quando Deus tem fazer algo grande, tem para fazer algo grande na tua vida, vai surgir a inveja. E olhe para mim, eu não estou dizendo especificamente do homem, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores. Quem está entendendo? Salta. Dê um aleluia. Solta esse negócio aí, no nome de Jesus. Glorifica, igreja. Ah, meu irmão, parece que o povo não acordou ainda não. Mas Deus vai lhe sacudir nessa noite. Entenda. Sempre quando estamos vivendo algo grande do Senhor, ou Deus já preparou algo grande, os olhos da inveja tentam vir sobre nós. E não é especificamente de pessoas, porque, como eu falei, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, espíritos malignos, o reino de Satanás e seus demônios, que olham para nós e nos invejam, porque Deus nos deu além do que ele tinha quando ele era Lúcifer. Quem está entendendo? Lúcifer era anjo de luz e fé, mas se rebelou. O Senhor tirou dele, deu um aleluia, e nos fez do pó, da terra, do barro, soprou o seu espírito nas nossas narinas, e não nos chamou de criatura, deu um aleluia, nos chamou de filhos. E filhos, querido, tem herança, dê um glória a Deus. Então, querido, quando Satanás olha para nós, igreja, eu quero que você entenda: você é importante, você é especial, você é escolhido de Deus. Você, querido, Deus tem propósitos e planos para a sua vida. Você é herdeiro do Senhor. E às vezes você nem sabe, e o diabo está lá com inveja de você. Às vezes a gente se acha o menor, o pequeno, né? Às vezes a gente se acha, como diz um pastor chamado Marco Feliciano, o verme do carrapato. Quem já viu essa expressão? O verme do carrapato. Mas no mundo espiritual, Deus sabe que nós somos filhos. Ele disse que o Espírito dele em nós clama: Abba, Pai. Nos faz se achegar a Ele como Pai. E nós, se somos filhos, temos herança. E Satanás sabe de tudo isso. E os filisteus, na história de Isaac, que era a representação do inferno, querido, quando viu Isaac prosperando, crescendo, que Deus tinha coisa grande para Isaac, os filisteus invejaram e entulharam os seus poços. Diga misericórdia. O inferno, igreja, entenda, ele se levanta para entulhar os nossos poços. E o que é, pastor, poços na Bíblia? Poços, querido, primeiro é lugar de nascente de água. É fonte. É você ir lá pegar lá embaixo, lá na fonte. E água é o que, igreja? É vida. Água é a presença do Espírito Santo. E poços, pastor, também é o que? Poços, querido, entenda nessa noite, poços é suprimento dos projetos de Deus para a tua vida. Isaac tinha rebanho. Ele tinha rebanho, ele tinha que dar água. Ele ia encontrar onde? No poço. Isaac tinha lavoura, deu um aleluia. Ele tinha que encontrar água, ele ia encontrar onde? No poço. Eu quero que você entenda o mistério do Senhor aqui nessa noite. Mesmo naquele tempo de fome, mesmo numa terra árida e seca, que era o deserto onde eles ficavam, Deus fazia Isaac encontrar poços. Mesmo num lugar impropício, Deus fazia Isaac encontrar poços. Para quê, pastor? Para subsidiar, para sustentar os projetos de Deus na vida de Isaac, para subsidiar, para sustentar os planos de Deus na terra na vida de Isaac. Eu quero dizer, querido, às vezes Deus coloca coisas no nosso coração, nos dá promessas,
Nos diz que vai fazer coisas e a gente diz: meu Deus, como? Não se preocupe, em meio a circunstâncias contrárias, Deus faz a gente encontrar água no deserto, a gente furar poços no deserto. Quem está entendendo? Para subsidiar aquilo. Poços sustentam os projetos de Deus. Poços são fontes, poços são planos, poços são sonhos. E o inimigo, quando vê isso, que sabe Deus tem grandeza para nós, ele quer entulhar. A palavra do Senhor diz que os filisteus jogavam terra, entulhavam, impedia a passagem. Diga, fala comigo, Santo Espírito. Impedia a passagem de água. E quantas vezes, igreja, eu quero dizer para você, o inimigo, sabendo das grandezas que Deus tem para nós, ele tenta entulhar os nossos poços. Quantas vezes o inimigo, sabendo das grandezas que Deus tem para nós, ele tenta jogar terra no lugar que é para jorrar fonte de água. Quantas vezes o inimigo, sabendo do que Deus tem, do que Deus preparou e da herança que você tem como filho de Deus no Senhor, o inimigo tenta, querido, olha, lhe parar, tenta, querido, lhe frustrar, porque poços enterrados é frustração. Poços entulhados é dizendo assim, ó, daqui não vai sair nada, daqui não vai fluir, daqui não vai acontecer. Não adianta você tentar insistir. Quantas vezes no nosso decorrer da nossa caminhada parece que as coisas não avançam, parece que não vai para frente. O inimigo ali querendo entulhar os nossos poços, querendo frustrar os nossos sonhos, querendo impedir a nossa fonte de fluir. Quem está entendendo, queridos? Se você for olhar Gênesis 21, a palavra do Senhor diz que quando Abraão cavou o primeiro poço, esses mesmos foram tomar o poço de Abraão. E misericórdia. Foi tomar o poço de Abraão, uma força, ó. Força, meu irmão, é luta. Não é seu, é nosso. Não é seu, é nosso. Nós tomamos a força, nós tiramos de você. E às vezes o inimigo vem com tanta fúria para nós, tentando roubar aquilo que é nosso, dizendo que pertence a Ele, querendo tomar a força. Quem está entendendo, igreja? Mas eu quero dizer que o nosso Deus é maior do que o inimigo. E o plano de Deus para a nossa vida é maior do que o do inimigo. E pastor, o que é que nós temos que ser? Isaques. E o que foi, pastor, que Isaac fez? Depois do tempo de crise, deu um aleluia. Ou em meio ao tempo de crise, depois que Deus o prosperou, deu glória a Deus. Amém? Deu um aleluia. Sabe o que foi que aconteceu, querido? Ele foi até o poço que Abraão tinha feito e que estava entulhado, e ele começou a desentulhar os poços do seu pai. Ele começou a tirar a terra dos poços do seu pai. Ele começou, igreja, em outras palavras, ali no reino do Espírito, ele diz: deixa eu tomar de volta aquilo que é meu, deixa eu desentulhar aquilo que é meu. Olha, eu tenho uma herança, olha, eu tenho poços, eu tenho fontes, eu tenho provisão, eu tenho suprimento, eu tenho coisas que Deus já me entregou por herança, e eu vou lá resgatar para a minha vida. Eu vou lá tomar de volta. Deus nos quer como Isaac. Se levanta. Olha que o inimigo tentou entulhar na tua vida. Olha qual é a tua herança em Deus. Começa lá, vai lá, meu irmão. Olha, tira a terra, tira e toma de volta. A palavra do Senhor diz que Isaac foi lá, desentulhou os poços e deu os nomes a cada um que o seu pai já tinha dado. Os mesmos nomes. Deu um aleluia, igreja. E isso se chama restituição. Ele diz: não é porque entulhou no passado que eu vou deixar para lá. Não é porque não deu certo no passado, o inimigo se levantou, que eu vou deixar para lá. Eu vou pegar de volta, eu vou tomar de volta, é meu, eu vou desentulhar, vai fluir água novamente, e eu vou dar os mesmos nomes, porque está sendo restituído na minha vida. Restituição. Tem uma canção que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, Senhor. Leva-me às águas
tranquilas. E quantas vezes coisas se perderam na nossa vida, e sabe o que a gente faz, igreja? A gente não toma a decisão de Isaac, a gente deixa ir. Foi entulhado, a gente deixa lá. Quem está entendendo? Isso é o certo, querido? Restitui, Deus. Eu vou me levantar. Eu vou lá ver o que eu perdi. Eu vou lá ver o que o inimigo entulhou na minha vida. Eu vou me levantar, eu vou me apropriar daquilo que é meu por herança, dos teus planos, porque os teus planos não serão frustrados sobre mim. Os teus projetos ainda continuam de pé. E eu vou lá tomar de volta, tomar posse, restituir sobre mim, requerer diante do Senhor. E recolocar os nomes, ó, esse aqui é o poço de Beceba, era de meu pai e é meu. Esse aqui é o projeto que Deus me deu, é meu. Esse aqui foi a promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida, Deus liberou, é minha. Eu vou tomar de volta, eu quero restituição, eu vou me levantar, eu não vou deixar passar de mim. Eu não vou deixar, o inimigo entulhou, eu vou lá e desentulho. O inimigo está impedindo a passagem das águas, Deus me dá a autoridade de eu chamar a existência o que não existe mais, como se já fosse. Mas eu não posso deixar. Igreja, olha, uma das coisas que me chamou a atenção de Isaac. Isaac não me entregou de bandeja para o inimigo. O inimigo se levantava para resistir, entulhando os poços, se levantava, ele ia lá, desentulhava. Eu não entrego. Eu não abro mão da minha bênção. Eu não abro. Olha, querido, se o inimigo tentou tirar de Abraão com força, nós vamos lá e recuperamos com força. Nós vamos lá, tomamos de volta com força. Foi pela força que Jacó disse: eu não largo o anjo até que me abençoes. E Jacó foi mudado de nome de Jacó para Israel e vencedor. Porque ele se esforçou, porque ele se levantou, porque ele não abriu mão, porque ele não deixou para trás. Oh, querido, o Espírito Santo está dizendo nessa noite: não abra mão daquilo que ele te deu por herança. Não deixe para trás. Se for entulhado, desentulha no nome de Jesus. Quem está entendendo? Isaac foi lá, desentulhou, tomou de volta. Aí olha o que ele diz. Diz aqui no versículo 18: e tornou Isaac a abrir poços. Amém. Isaac, depois que desentulhou aquilo que era dele, ele tornou a abrir. Diga assim, ó, ele foi avançar. Igreja, entenda. Eu creio nas grandezas de Deus para nós. Eu creio nas grandezas de Deus para a minha vida. Eu creio nas grandezas de Deus para a sua vida. Eu creio nos planos de Deus para você. E além da gente tomar posse, aquilo que o inimigo tentou entulhar, nós temos que avançar. Cavar mais. Descobrir mais poços. Ir à frente, avançar no propósito de Deus. Se a bênção de Deus está conosco, quem está entendendo? E ali ele foi, cavou mais poços, abriu poços, mas quando ele abriu, meu irmão, olha de novo o inimigo para entulhar, para jogar terra. Vieram contender. Quem está entendendo, igreja? Diga-se essa palavra: resistência. Eu quero dizer uma coisa que eu aprendi, querido. Quanto mais o inimigo nos resiste, é porque maior é a grandeza do que Deus tem para nós. Quanto maior o inimigo se levanta para contender contra nós, quem está entendendo? É porque maior é a grandeza. Ah, pastor, eu só vivo de lutas. Ô pastor, olha a dificuldade. Está tendo contenda, querido. Insista, continue, porque é sinal que tem coisa grande vindo aí. Está tendo lutas, dificuldades, insista, continua. É sinal de que Deus está preparando algo poderoso. Nada poderoso vem fácil, igreja.
Nada grandioso vem fácil, nada, querido, olha, sobrenatural vem de graça. Tem que se pagar um preço. O inimigo se levanta, a gente abre poços, ele se levanta para entulhar, nos resiste, tenta contender conosco, tenta entulhar nossos poços. Entulhou esse poço de Isaac. Isaac foi e colocou o nome do poço, até anotei aqui, Ezeque. Sabe o que significa Ezeque? Disputa. Eu sempre aprendi, há uma batalha no reino do Espírito. Há uma disputa no reino do Espírito. Há uma luta contra a nossa vida, querendo nos parar, querendo nos impedir de fluir, querendo nos impedir de viver o propósito de Deus. Há essa batalha. O inimigo se levanta para contender. Isaac chamou aquele poço de disputa, porque foi o que ele viveu, a contenda. Mas ele desistiu, igreja? Ele desistiu, igreja? Ele foi abrir outro poço. Ele foi avançar. E ali, querido, ele foi abrir outro poço. Quando abriram, vieram os inimigos de novo, os filisteus, entulharam de novo o poço. Vieram contender, a palavra diz que vieram contender, resistir a Isaac. Isaac deu o nome de Sitna, que significa hostilidade. O que é hostilidade? Ira, levante, afronta. Tudo isso que o inimigo se prepara contra a nossa vida. Mas você vai desistir? Você vai baixar a cabeça, igreja? Isaac não desistiu. E Deus quer Isaques nesse tempo. Deus quer Isaques que não desistem. Deus quer Isaques que não recuam. Deus quer Isaques que não olham para trás. Deus quer Isaques que não aceitam estar frustrados. Escute, seja a área qual for na tua vida que o inimigo tentou entulhar poços. Alguns ele tenta no ministério. Alguns ele tenta na área familiar. Alguns ele tenta na saúde. Alguns ele tenta seja em que área for. Quem está entendendo? Mas nós temos que ser Isaques. Não estar frustrados. Dê um aleluia. Mas continuar. Isaac não se frustra. Isaac não se... Diga assim, Isaac não se frustra. Diga, Isaac não se dá de derrotado. Isaac, querido, não tem o espírito que lhe paralisa. Isaac não tem o espírito de desânimo. Diga assim, está repreendido todo espírito de desânimo em nome de Jesus. Aí vocês estão desanimados. Diga, está repreendido todo espírito de desânimo em nome de Jesus. Isaques não se desanimam. Veio a contenda, veio a hostilidade, veio a disputa. Ele, querido, permanece, abre outro poço. Ele resiste ao mal, ele vai avante. Ele não se entrega, ele não se dá por derrotado. Ele não aceita o espírito de derrota na vida dele. Eu lhe digo, não aceite o espírito de derrota, Isaac. Não entregue as grandezas que Deus tem para a tua vida de mão beijada. Se levanta, insiste. A palavra do Senhor diz que depois dessas duas lutas, olha as lutas, meu Deus, desde o tempo de Abraão, esse povo entulhava poço. Veio Isaac, o povo entulhou poço. Isaac continuou, deu um glória a Deus. E ali Isaac vai e abre outro poço, deu um glória. A palavra do Senhor diz assim, ó, versículo 21. Então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. Não é o 21. 22, amém? Partiram dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, ou nos abriu espaço o Senhor, e prosperaremos na terra. Segure aqui. Depois de vários poços entulhados, Isaac desentulhando, Isaac continuando a abrir, o inimigo cansou. Diga assim, ó, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Insista, querido, escute, ele não vai conseguir lhe parar. Insista, se levanta, cave.
Tome posição, tome atitude. Você vai ver que ele vai dizer assim no reino do Espírito: ó, contra aquele ali não adianta mais. Não vamos mais fazer contenda nessa área, porque ele tem se levantado, ele está determinado, ele está posicionado. E não adianta mais a gente mexer. A garra de Isaac abriu outro poço, o inimigo não contendeu, não entulhou, amém, igreja? E ele disse: olha, a esse poço eu darei o nome Reobote, porque Deus nos abriu espaço, Deus nos abriu lugar, Deus nos deu propriedade, Deus nos deu coisa nova, Deus nos fez vencer. E ali, querido, o inimigo não conseguiu ir contra ele, não foi contra ele. E Deus começou um novo tempo ali na vida de Isaac. Tempo de avançar, tempo de desfrutar da água, quem está entendendo? Tempo de fluir as águas do poço, quem está entendendo? Tempo, meu amado, de desfrutar de todo o suprimento e de tudo aquilo que Deus tem preparado. Diga assim: olha, há um tempo de Deus para eu desfrutar de tudo. Há um tempo para desfrutarmos. E que tempo é esse, pastor? Reobote. Eu estou profetizando isso na minha vida. Eu profetizo isso em vocês, no nome de Jesus. É chegado o tempo de Reobote. Não somos dos que recuam, não somos dos que retrocedem, não somos daqueles que param, não somos dos frustrados, dê um aleluia. Não somos daqueles que deixaram os poços entulhados, mas somos dos batalhadores. Somos da tribo de Efraim, guerreiros, soldados, um exército do Senhor, que por mais que o inimigo tenta se levantar, nós marchamos e avançamos, dizemos: não paramos, não nos entregamos, e uma hora o inimigo vai cansar, porque ele não vai poder nos resistir em Cristo, igreja. E nós vamos desfrutar. Eita, como eu estou com sede desse tempo. Tenho glória. Como eu estou com sede desse tempo. Amém. Quem aí já passou por muitas lutas? E você diz assim: eu estou querendo desfrutar. Eu estou querendo, gozar disso. Eu estou querendo beber do manancial de águas. Eu estou querendo desfrutar de todo o suprimento que já é meu por herança, no nome do Senhor. Eu quero dizer profeticamente, igreja, que eu creio que está chegando esse tempo sobre nós. Eu quero dizer profeticamente que está chegando o tempo de Reobote. Sabe para quem? Para quem permanece. Sabe para quem? Para quem luta. Sabe para quem? Para quem avança. Sabe para quem? Para quem não desiste. Sabe para quem? Para quem desentulha poços. Sabe para quem? Para quem cava novos lugares. Está chegando esse tempo. Porque Deus, querido, não deixa a gente lutar e morrer. Quem está entendendo? Deus nos faz mais que vencedores. Dê um glória a Deus. Eu creio nesse tempo. Eu creio nessa palavra de Deus. E eu me levantei, quero me levantar mais como Isaac. Eu vou desentulhar os poços antigos. Eu vou chamar à existência aquilo que se passou. Eu vou cavar mais. Eu vou avançar. E se o inimigo se levantar contra mim, eu vou parar? Eu vou me entregar? Eu vou desistir? Eu vou me frustrar? Não. Eu vou continuar cavando. Eu vou continuar marchando. Eu vou continuar insistindo. E o tempo do Reobote, porque Deus nos abriu espaço, virá sobre mim, virá sobre nós, virá sobre você. Oh, querido, eu quero dizer que há esperança. E não deixe as guerras e as lutas desanimar o teu coração, porque é isso que o diabo quer: desanimar, nos frustrar, nos parar, nos paralisar. Mas você vai lá, ó, se levanta. Eu sei que tem uma promessa. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará em meu favor. Eu sei que Ele está comigo.
Eu sei que Ele declarou: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Não é por aquilo que eu acho. Não é pela circunstância, não é pelo tempo ruim. Diga assim: não é pelo tempo ruim. É se você tem Deus. E mesmo que você esteja num tempo deserto, Deus vai te fazer encontrar poços de águas. Suprimento, realização. Quem está entendendo, igreja? Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E Deus querido abriu espaço para Isaac. E ele começou a desfrutar de paz. Dê um aleluia. Mas uma coisa me chamou a atenção que Deus me trouxe hoje, quando eu estava tomando banho na casa da profeta aqui, desse lado aqui. Amém? Depois que Isaac cavou o último poço, que o inimigo deu descanso, não foi mais atrás, que ele começou a desfrutar, dê um aleluia, da água, da bênção, da provisão, de tudo, das promessas de Deus para a vida dele, do crescimento, do avanço. Depois disso, querido, aí vem Deus e fala com Isaac. Olha o que Deus fala aqui. Olha o que diz, versículo 24, eu quero que você acompanhe comigo nessa noite. Olha, está dizendo assim, ó: na mesma noite, depois que ele abriu o poço, que ele teve descanso dos inimigos, que ele foi vitorioso, que ele recebeu e desfrutou daquilo que era promessa de Deus para a vida dele. Quem está entendendo? Naquela mesma noite, Deus, olha o que diz: lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. Segure aí. Sabe quando eu li isso aqui hoje, eu questionei assim: por que Deus não falou isso antes? Por que Deus não falou a promessa antes? Por que Deus não disse assim no tempo da luta? Olhe para cá. No tempo da luta Deus disse assim: ó Isaac, não temas, eu sou contigo. No tempo que os filisteus, os amalequitas, os cão endemoniados, estavam lá lutando e resistindo, Deus não disse assim, apareceu: olha Isaac, eu vim te confortar, eu vim dizer que eu sou contigo, não temas, não se espante, eu sou teu Deus, assim como eu fui com Abraão, eu sou com você. Por que Deus não falou antes? Sabe o que é isso, igreja? É fé. Deus quer ver a nossa fé. Diga assim: não é por muito ouvir de Deus que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes no tempo do teu levante, Deus está, ó, Deus está o que, querido? Calado, esperando você crer, esperando você se levantar, esperando você tomar posição, esperando você parar de ser menino e dizer: Deus, fala comigo de novo. Deus, renova a promessa. Deus, porque eu não estou escutando a tua voz? Será se o Senhor me abandonou? Será se o Senhor não é mais comigo? Deus, será se os teus planos foram frustrados? Sabe que Deus está calado, esperando você tomar a posição de Isaac, lutar, avançar, resistir, abrir poços, desfazer, querido, aquela ação do diabo, desentulhar aquilo que é seu e tomar posse das promessas. Isso é fé. É crer, sabendo que você não está vendo nada, sabendo que você não está enxergando um palmo da tua frente, daquilo que Deus disse, mas você está dizendo: eu continuo crendo, eu continuo lutando, eu continuo requerendo as promessas, eu continuo crendo na herança, eu continuo desentulhando poços, eu continuo avançando e cavando mais. Isso é fé.
Deus quer encontrar em nós, igreja, homens determinados, Isaques determinados, que não fica esperando Deus falar. Oh, Deus fala comigo em sonho. E Deus está falando aqui nessa noite, que Ele não precisa falar mais nada com você. Deus está falando aqui nessa noite, que Ele não precisa dar um sinal que você está pedindo. Deus está falando nessa noite que você já sabe a atitude e a posição e a postura que você tem que tomar. Luta, se levanta, vai pegar o que é seu, vai requerer o que é seu, que Deus já lhe deu em Cristo Jesus. Assume a tua postura, avança, marcha. Avance e marche, igreja. Avance e marche. Deus não é menino. Se você tem fé, Ele só fala uma vez, é teu e você crê. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, é teu e você crê. E você toma posição, diga assim, porque fé, diga fé, não é sentimento, é posicionamento. Fé sem obra é fé morta. O que é obra? Não é você vir aqui limpar o chão da igreja. Não é você vir aqui tocar o tambor. Obra é a expressão da tua fé. É você dizendo assim, ó, eu não estou vendo poço, está tudo entulhado, não sei nem se tem mais água, mas eu cavo. Parece que o meu tempo já passou, mas eu cavo. Parece que não vai mais acontecer, mas eu cavo e eu desentulho. Parece que não tem mais jeito, mas eu não me entrego e eu não baixo a guarda. Isso é fé. É avançar, é continuar, mesmo que você não veja. Não é um sentimento, é despertamento. É despertamento. E Deus quer isso de você, Isaac. Sabe por quê? Porque depois quando você chorar e dizer assim, por que Deus não fez na minha vida? Porque eu estou frustrado. Por que as coisas não aconteceram? A culpa é de Deus? Ele disse que era contigo? Ele liberou a promessa? Ele lhe demonstrou que você tem uma herança? Ele lhe chamou de filho? A culpa é dele, igreja? Não, não é dele. Às vezes as pessoas, eu nem vou me botar no bolo, nem vou me botar, viu, pastor? As pessoas não tomam a posição que deve tomar. E fica esperando Deus vir lá do céu e desentulhar os seus poços. Ou fica esperando Deus vir lá dos céus e cavar e abrir novos poços e entregar de bandeja nas tuas mãos. Não vivem e não querem suportar resistências do inimigo. Não vivem e não querem suportar retaliações. Se foi afrontado em alguma coisa, se o inimigo tentou resistir, simplesmente para, se entrega e cede. Isso não é para os filhos de Deus. Isso não é para mim. Isso não é para você. Não podemos baixar a guarda. Em tempos de guerra nunca pare de lutar, nunca pare de adorar. Não baixe a guarda. Não se entregue, porque Reobote está vindo aí. Reobote está vindo aí. Ventos de Reobote estão sendo soprados. Sinto o cheiro de tempos novos, de ventos novos, de Reobote do Senhor. Mas sabe para quem? Para quem tomou posição como Isaac.
Ô querido, deixa eu ver meu horário aqui. Qual é meu horário aí, meu pastor? Tá bom aí, tá? Dê um glória. Esses dias vivemos algumas retaliações na igreja do Morro Chapéu. Que a obra que Deus tem para fazer lá é grande. Eu não vou me frustrar, não vou parar. Não vou deixar o inimigo entulhar os meus poços em nome de Jesus. Mas nesses dias vivemos um mês, 2 meses atrás, uma luta tão grande, igreja. Eu digo assim, o diabo quer bater o pé e dizer assim, ó, eu vou bater o pé. E vocês que se virem nos 30. Eu digo, pois se ele bate um, nós bate 2. Se ele vem contra nós por um caminho, ele vai ter que voltar por 7. Se ele se levanta contra o ungido de Deus, ele vai saber que nesse vaso aqui tem azeite. Começamos e lutamos. E lutamos. O meu pastor foi lá, eu conversei com o meu pastor, pastor, o negócio está assim. Mas nós vamos desistir? Não. Nós vamos recuar? Não. Nós vamos nos entregar? Não. Nós vamos nos frustrar? Não. Ele orou por nós. Nos reanimamos. Já não estávamos desanimados, quem está entendendo? Mas só deu mais um gás. Por isso que é bom você ter cobertura espiritual. E agradeça todos os dias pela cobertura que você tem da vida deste homem. E quando o negócio aperta lá, eu ligo para ele mesmo. Meu glória a Deus. Eu ligo para ele mesmo. E ali, querido, avançamos. Despertamos a igreja. O inimigo está querendo entulhar os nossos poços. Vamos desentulhar. Está querendo nos frustrar. Vamos avançar, cavar mais. E querido, em um culto, lembra do culto que teve aqui que o pastor passou a unção e um foi passando, deu glória a Deus. Para outro, quem lembra de quem recebeu essa porção aí, querido? Ou porção poderosa. Fizemos lá também. E nesse culto, meu Deus do céu, o culto foi chamado a unção que despedaça o jugo. E a unção de Deus caiu. E quando a unção de Deus caiu, minha esposa, não é porque é minha esposa não, mas é profeta de Deus e boca do Senhor na terra. Não é porque é minha esposa não, dê glória a Deus, mas é profeta e boca de Deus. Nada fica oculto aos olhos dessa mulher. Oh, aleluia. Dê glória, igreja. E eu vi ela tomada pelo Espírito Santo. E eu passei o microfone para ela e ela disse assim, olha, aqueles que resistiram, aqueles que permaneceram, aqueles que continuaram, em outras palavras, aqueles que não se frustraram, aqueles que não entregaram os poços de graça para o diabo, quem está entendendo? Mas aqueles que resistiram, que lutaram, que marcharam, que desentulharam poços, que abriram novos. Deus está dizendo, tudo aquilo que o diabo tentou tirar de vocês, Deus está restituindo dobrado. Deus está restituindo dobrado, meu irmão. Eu saí desse culto que eu não estava caminhando não, parecia que eu estava flutuando. Parecia que eu estava pisando em nuvens. O inimigo se levantou, tentou nos parar. Nós nos levantamos como Isaques. Como Isaques, dê um aleluia. Fomos para cima do inimigo. Fomos tomar posse do que é nosso. E Deus, que viu a nossa luta, nos restituiu como igreja dobrado. Dê glória a Deus. Eu já senti aquilo no mundo espiritual e continuo sentindo. E o que está no espírito, no mundo do espírito, só vai a cada dia se materializar. Porque tudo se gera no espírito. Depois vem para a carne, o mundo material. Rebote está chegando aí. No reino do espírito. E depois ele vai agir no reino natural.
rural, para os que perseveraram, para os que lutaram, para os que reabriram poços, para aqueles que abriram novos, para aqueles que conquistaram novos espaços. Rehobote está vindo ali. E eu quero. Dê glória. Eu quero. E se você está no tempo dos teus inimigos se levantar, não fique esperando ouvir Deus, não. Eu já falo. Você já sabe o que tem que fazer. Você sabe que você tem uma herança. E às vezes no final do processo, quando você já está lá, ó, só, como o pastor diz assim, de perna para cima, coçando não sei o que lá. Deu glória, igreja. Não deu certo para isso não, igreja. Amém? Mas quando você estiver lá, Deus vai dizer assim, olha, em outras palavras, servo bom e fiel, eu sou contigo, não temas, eu sou o Deus de Abraão, do teu pai, e sou o teu Deus. Avança, continua na tua força, dê um aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de mais que vencedores. Deus é Deus de vitoriosos. Não recua, não entrega de graça, fica de pé.